Oi, eu sou Matheus Gabriel e nosso grupo vai falar sobre as relações ecológicas. Ecologia é uma ciência complexa que nos permite entender como os seres vivos relacionam-se com os outros e com o ambiente em que vivem. Em síntese, ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente, contendo duas subdivisões: a autoecologia, que o objeto de estudo é um indivíduo ou uma determinada espécie, sendo nesse caso, por exemplo, estudado com o meio pode influenciar no comportamento, fisiologia e morfologia de uma dada espécie. E a cinecologia, por sua vez, estuda as comunidades, sendo observado não apenas uma espécie, mas sim diferentes organismos e como eles se associam. As relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, e podem ser classificados como harmônicas e desarmônicas, dependendo das consequências que elas trazem aos envolvidos. As relações entre indivíduos da mesma espécie é chamada de relações intraespecíficas, e as relações de espécies diferentes chamada de relações interespecíficas. Relações intraespecíficas. As relações ecológicas podem ocorrer tanto em organismos de uma mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. As interações entre indivíduos da mesma espécie recebem o nome de relações intraespecíficas. As chamadas relações harmônicas ou positivas são aquelas em que os dois, ou pelo menos um dos organismos envolvidos, é beneficiado e não há prejuízo ao outro. Tipos de relações intraespecíficas harmônicas. Colônia. A colônia é uma relação ecológica em que o organismo de uma mesma espécie trabalha em prol do sucesso da unidade. O que caracteriza uma colônia é o fato de que esses organismos não estão trabalhando de forma isolada, estando todos unidos anatomicamente. Como por exemplo de colônia, podemos citar os corais e a caravela portuguesa. Sociedade. A sociedade é um organismo da mesma espécie que trabalha junto e de modo cooperativo, com uma divisão de trabalho organizada. Na sociedade das abelhas, por exemplo, vemos três tipos diferentes de indivíduos: a rainha, os zangões e as operárias. Diferentemente das colônias, os organismos que vivem em sociedade não estão unidos anatomicamente. Como exemplo de sociedade, podemos destacar, além das abelhas, as formigas e os cupins. Como citado anteriormente, as relações interespecíficas são divididas em relações harmônicas e relações desarmônicas, sendo que estas são caracterizadas pelo desfavorecimento de uma ou ambas as partes envolvidas na relação, resultando em algo negativo. No caso em questão, as relações interespecíficas desarmônicas são o resultado negativo de uma relação entre seres da mesma espécie. Como exemplo dessa relação, podemos citar o canibalismo e a competição. No canibalismo, o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie, o que geralmente acontece para controle populacional ou para garantir o aporte genético. Como exemplo, podemos citar a fêmea do louva-a-Deus, em que esta come os machos após a cópula, como meio de obter nutrientes essenciais para garantir o sucesso reprodutivo. Já na competição, os indivíduos da mesma espécie podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimento, território e parceria para a reprodução. Meu nome é Rian e eu vou explicar sobre relações interespecíficas. O que são? São as interações que ocorrem entre organismos de espécies diferentes, podendo não ou sim beneficiar tais. Aquelas que beneficiam todos os envolvidos sem prejudicar nenhum. São chamadas de harmônicas ou positivas, já aquela que beneficia alguns e prejudicam outros são denominadas de desarmônica ou negativa. Exemplos de relações interespecífica harmônica. Temos o mutualismo, que é uma relação ecológica que ocorre entre espécies diferentes e que beneficia todos os envolvidos na interação. Em virtude do caráter benéfico da associação, considera-se mutualismo um exemplo de relação harmônica.
Além disso, o mutualismo é um exemplo de relação ecológica interespecífica, uma vez que ocorre entre organismos de espécies diferentes. Como exemplo de mutualismo, temos os líquens, que são associações de algas ou cianobactérias e fungos. Comensalismo. O comensalismo é uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e apenas um é beneficiado, porém não prejudica o outro. Nesse tipo de interação, um organismo está à procura de alimento. Um exemplo clássico é o tubarão. Nele temos a rêmora, que se alimenta do resto de comida que sai de sua boca. Inquilinismo. Uma espécie vive em outra sem prejudicá-la. Diferentemente do comensalismo, nessa relação ocorre a busca por moradia. Exemplos, temos plantas. Olá, eu sou a Amanda e vim falar de relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. A competição interespecífica. Nesse tipo de relação ecológica, organismos de espécies diferentes competem pelo mesmo recurso, que pode ser água, comida e até mesmo território. Gafanhotos e gatos competindo por capim ou ciliados competindo por alimento é um exemplo. Predatismo. Um organismo que mata e alimenta-se de outra espécie diferente. Aquele que mata é denominado de predador e aquele que morre é chamado de presa. Leão atacando uma zebra, por exemplo, está praticando predatismo. Herbiforia. Animais herbívoros que se alimentam de parte viva das plantas. O exemplo são os bovinos se alimentando de capim, e pode ser vista como uma relação harmônica, caso consideremos a herbiforia como sendo vantajosa para o animal e desvantajosa para a planta. Parasitismo é uma relação ecológica em que o organismo vive no corpo do outro ser vivo e retira dele seu alimento, o hospedeiro. Normalmente, o parasita é bem menor do que o hospedeiro, como é o caso do piolho, um tipo de animal que vive retirando sangue do corpo dos seres humanos. Amensalismo é um tipo especial de competição interespecífica e que consiste em uma espécie sendo prejudicada sem que haja qualquer prejuízo ou benefício para a outra. Indivíduos de uma mesma espécie liberando substâncias que prejudicam ou impedem o desenvolvimento de outras espécies competidoras, como os fungos que liberam antibióticos que matam bactérias, e plantas que liberam no solo substâncias inibidoras do desenvolvimento das plantas de outras espécies. Grupo de animais maiores, como uma manada de elefante, esmagando plantas e pequenos animais ao se locomoverem.